Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressuscitado, o amor misericordioso do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja o meu Cristo. É Cristo que hoje nos chama, nos reúne e nos concede a alegria que vem do Espírito Santo, muitos frutos do Espírito Santo. Quero comunitarizar o meu quero selvagem, irmãos do Senhor Dom Jorge, com quem estivemos minutos, não estando aqui fisicamente, está em comunhão connosco, com esta possibilidade de São Miguel de Xadrez, neste momento, conclusão da visita pastoral, num momento feliz da celebração do Sacramento de Cristo. Saúde destacada para o Lima, comunitarizado e gratidão, tudo aquilo que faz nesta utilização, em parte, saúde em nome pessoal, a amizade comigo há muitos anos, mas também em nome da nossa arquidiocese. Mas também em nome da nossa arquidiocese, pela sua dedicação generosa, pela sua entrega como pastor nesta comunidade grande que está qualificada. Ao saudar o Sr. Padre Lima, saúdo os que estão, os que se empenham em tantas maneiras na vida paroquial, desde o Conselho Pastoral, o Conselho Económico, na liturgia, na catequese, na caridade, nos movimentos. A todos um grande obrigado, em nome do Senhor, em nome da Igreja. Quero saudar o Sr. Presidente da Junta, agradecer a sua presença, ao saudá-lo, saúdo os que se dedicam ao bem comum, num momento que vivemos tão difícil, tão delicado, vem ainda mais em destaque a importância daqueles que localmente e proximamente servem as pessoas e as famílias. Claro que saúdo as associações e todos os movimentos que existem nesta freguesia. Os últimos são os primeiros e a saudação hoje é dirigida especialmente a quem se vai crismar. Estamos unidos a vós para que este momento marque a vossa vida. Que o vosso coração seja inundado pelo Espírito Santo com o seu sete dons. Que a partir de hoje, também desta celebração, possais experimentar e testemunhar os frutos abundantes do Espírito. Nós estamos a concluir a semana de oração pelos seminários. Se algum dos jovens crismados quiser ir comigo no fim, eu levo e entrego ao reitor. Depois as malas vão lá ter. Estou a brincar. Mas por que não? Por que não ser padre? Por que não, ao menos pomos esta hipótese, ao menos conhecermos um bocadinho a experiência que fazem os seminaristas. Ontem à noite estivemos numa vigília belíssima, dava vontade de ficar lá a noite toda, pelo ambiente, pelo canto, pela participação. Portanto, prezamos pelos seminaristas, pelos professores, por todos aqueles que colaboram nesta casa e nesta causa que é o seminário. Preparemos para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e desejos. Minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor,
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, o Rei de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da Sabedoria. A sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável. Deixa-se ver facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar aos que a procuram. Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam. Quem a busca desde a aurora não se fatigará, porque há de encontrá-la já sentada à sua porta. Meditar sobre ela é prudência consumada, e quem lhe consagra as vigílias depressa ficará sem cuidados. Procura por toda a parte os que são dignos dela, aparecendo-lhes nos caminhos, cheia de benevolência, e vem ao seu encontro em todos os seus pensamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Voz
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiveram morrido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um brado, aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: talvez não chegue para nós e para vós, e dão-lhes comprá-lo aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta fechou-se. Mais tarde chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os óleos estão aí. É melhor depois no fim. Não sei.
Queridos irmãos e irmãs, há bocadinho esqueci-me de saudar aqueles que estão a acompanhar-nos através da Exposende TV, em suas casas. Também para eles uma saudação de amizade, muito em especial os idosos ou aqueles que passarem momentos mais difíceis nesta hora. Como acabámos de ouvir nesta parábola que o Senhor conta, afinal, aqui é que o atraso foi do noivo. Normalmente nos casamentos o atraso é da noiva, não é? Normalmente, habitualmente. Mas é importante situarmos esta parábola nos costumes judaicos, na maneira como os judeus celebravam e celebram o casamento, que é bastante diferente da nossa maneira de celebrar o casamento. Havia este rito final já durante a noite. O noivo com os seus companheiros, com archotes, iam à casa da noiva e depois a noiva vinha com as companheiras e depois é que a festa, no fundo, se concluía. Mas o importante é colhermos a mensagem. E há algumas frases nesta parábola que são como que chaves para compreendermos e para acolhermos aquilo que o Senhor nos está a dizer. E uma delas é esta: aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Saí, ide, ou vai. É simples este convite, mas se pensarmos bem, ele está sempre presente na nossa vida. Logo no nascimento, não é? Nós estamos muito confortáveis no seio da nossa mãe e é preciso sair. E normalmente saímos a chorar, porque não é fácil. Se não saímos, não sobrevivemos. Mas depois, ao longo da nossa vida, há este convite a deixarmos o conforto da nossa casa e, por exemplo, a irmos para a escola. E basta ver o choro das crianças quando vão a primeira vez para o jardim ou quando vão a primeira vez para a escola. E depois é necessário sair, se calhar, para outra cidade. E por vezes, como acontece com muitas famílias, e também com a minha, há pessoas que têm que emigrar. Isto pode parecer um pormenor, mas se nós não estamos dispostos a desinstalarmos-nos, a sairmos de nós mesmos, a deixarmos até hábitos, nunca crescemos. Ficamos sempre como que na casca do ovo e não encontramos o nosso caminho, não encontramos depois também a nossa vocação e não realizamos a missão que o Senhor nos chama a realizar na Igreja e na sociedade hoje tão complexa em que vivemos. O momento do Crisma, a celebração do sacramento do Crisma, é uma destas etapas em que vem este convite do Senhor a darmos um passo em frente, um passo consciente de assumirmos a fé, de escolhermos o Evangelho como o modo de viver, o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir, seguirmos fielmente a Jesus Cristo. É uma decisão, no Crisma, muito pessoal. No batismo não foi. Nenhum de vós se lembra do que aconteceu no dia do batismo. Foram os pais e padrinhos que vos levaram às águas batismais. No Crisma é uma escolha. Não tinha sentido nenhum estar aqui um jovem a crismar-se, empurrado, ou obrigado pelo Padre Lima, ou obrigado pela família, ou por alguém. Não tinha sentido nenhum. Não valia sequer. Só tem sentido estar aqui porque decidistes assumir a fé cristã. O Crisma supõe que encontrais o vosso caminho, a vossa missão na comunidade cristã, na vossa paróquia, integrando o movimento, muito em especial o grupo de jovens, mas também outras tarefas, outras missões que seja necessário fazer. O Crisma supõe que estáis dispostos a testemunhar a fé e a trabalhar e a empenhar-vos no mundo em que estamos, no mundo em que vivemos.
num momento tão complicado como este, de pandemia, num momento de tantos desafios em relação ao meio ambiente, à ecologia, esta ecologia integral de que fala o Papa Francisco, de ouvir o grito da terra e o grito dos pobres, nunca separar uma coisa da outra, no momento em que é necessário defender a vida humana, desde o primeiro instante até ao último, e sois vós, jovens, que ides criar uma nova cultura, a cultura da vida, e nunca, nunca, nunca a cultura da morte, ou de alguém se sentir dono de si próprio e dono do que está à sua volta. Então, é importante esta resposta. E é muito importante também termos consciência de que no Crisma nós recebemos a força do alto, a força do Espírito Santo. E pode parecer que não é importante a vida espiritual, não é? Quando falamos de vida espiritual, falamos de vida segundo o Espírito. E hoje, felizmente, muita gente tem cuidado com a sua saúde, faz desporto, há preocupação até de criar as condições para o desporto, muita gente procura até esteticamente, ter sempre todos os cuidados, mas falta esta sensibilidade e este cuidado para com a vida interior, para com a vida espiritual. E quando chegam momentos como este, quando chegam momentos de crise, nós apercebemos muitas vezes de que não estamos, de facto, preparados interiormente para enfrentar as provas da vida. O Papa Bento XVI dizia isto muitas vezes nos livros, nas conferências, nas homilias, que ter um relacionamento com Deus, seguir a Jesus Cristo, viver a fé ou não viver, aparentemente parece que é tudo igual. E às vezes até parece que é mais fácil não nos preocuparmos com o Evangelho, com os valores do Evangelho, com a fé. Aparentemente. Só que quando chega o momento da tempestade, o momento da prova, quem não tiver o coração fortalecido e alimentado, quem não tiver este azeite da fé, fica desarmado, fica à deriva. E o problema de muitas pessoas não é não terem problemas, é o facto de não terem a força interior para enfrentar os problemas. Sejam os que vêm de fora, de surpresa, como este da pandemia, sejam as dificuldades que às vezes vêm de dentro, sejam as dificuldades familiares, sejam as dificuldades no trabalho ou na escola. Então, olhando para esta parábola, nós compreendemos que precisamos de ter este azeite. E o azeite é, de facto, a opção pelo amor cristão. Porque se tivermos este azeite, depois temos a luz para caminhar, para enfrentar as provas, mesmo quando elas são duras. Então, neste dia de Crisma e de visita pastoral, perguntemo-nos como manter viva a chama da fé para fortalecermos a nossa vida interior, que não nos tira os pés do chão, mas nos faz olhar para o alto, e mais além, e mais longe. O que fazer? Claro que todos sabem a resposta. Para alimentarmos e mantermos viva a chama da fé, em primeiro lugar, é preciso a oração. Precisamos do diálogo com o Senhor. Nós próprios, quando queremos rezar, muitas vezes acendemos uma vela. Pedimos ao Senhor que nos ilumine. E esse azeite da oração recorda-nos que a chama da fé só pode ser viva se for iluminada pela luz e pelo calor da oração. A nossa fé alimenta-se, mantém-se viva e acesa se ouvirmos e pusermos em prática a palavra de Deus. As virgens prudentes são as que ouvem a palavra e a põem em prática. As virgens insensatas são as que se limitam
simplesmente a escutá-la, não a vivendo, não a concretizando. Ora, a mensagem é simples. A palavra de Deus é farol dos nossos passos, é a luz dos nossos caminhos. Sem a palavra de Deus, a nossa fé fica às escuras. E é por isso que o Sr. Dom Jorge, desde há 3 anos, propõe de tantas maneiras que multipliquemos os pequenos grupos ao redor da palavra. E eu ainda partilhava isso hoje com o Sr. Dom Jorge, que esta decisão do nosso arcebispo não foi um capricho ou simplesmente uma ideia bonita. Foi o Espírito Santo que o iluminou. Até no nome que ele deu a estes grupos. Grupos semeadores de esperança. Muito antes da pandemia ou de imaginarmos a experiência que vivemos agora. A importância que tem, a pouco e pouco, irmos criando, multiplicando. Se não tiverem este nome, podem ser outros grupos. O importante é que a palavra esteja no centro a iluminar a vida de cada um. A nossa fé alimenta-se, mantém-se viva, se nos alimentarmos da Eucaristia, pela comunhão eucarística. Cresce a nossa atenção a Jesus, cresce a nossa amizade com Cristo. Cada vez que se parte e reparte o pão eucarístico, faz-se luz. Abrem-se os nossos olhos à presença de Deus, em nós, no mais profundo do nosso coração e no meio de nós. Por isso é que, reparem que não há Eucaristia sem velas acesas no altar. E mesmo quando vamos embora, fica sempre aqui uma pequena luz a iluminar e a ser sinal da presença real e viva do Senhor. A fé alimenta-se dos sacramentos. E hoje, especialmente deste sacramento que vamos celebrar já de seguida, o sacramento da confirmação. Temos o óleo, precisamente, o azeite perfumado, benzido na Quinta-feira Santa pelo Sr. Arcebispo. Este óleo, este azeite benzido, é sinal, precisamente, do Espírito Santo em ação, a atuar, a marcar, como cristãos, aqueles que se aproximam deste sacramento. A fé sem obras é morta. É pelas obras que se mostra a fé viva, que arde dentro de nós. Nós não praticamos as obras das trevas, mas as obras da luz. E quem faz o bem mantém a luz da fé e da esperança bem acesa neste mundo. E são estes os votos que eu faço para os jovens que vão crismar-se, que mantenham esta luz da fé acesa, que as águas do seu batismo não sejam águas passadas, como aquelas águas que já não movem moinhos, mas que sejam águas que movem a vossa vida neste momento e a partir desta celebração tão importante. Um último pensamento, e ligando à visita pastoral, que este ano é uma visita assim mais reduzida, mais no essencial, dadas as circunstâncias que vivemos, mas não deixa de ser um apelo forte, porque a visita pastoral vem recordar a cada um de nós que a paróquia, que a Igreja, tanto através da Diocese, como através da paróquia, como através das realidades que existem na Igreja, tem uma finalidade que nunca podemos esquecer. A paróquia existe para que Jesus Cristo se torne visível com os olhos da fé, não é? Se torne audível, se torne tangível entre nós, seja nosso companheiro, nossa companhia, nosso conterrâneo. E a condição para que a paróquia cumpra esta missão essencial e fundamental é simples. Basta estarmos unidos e reunidos, quando é necessário, no amor de Cristo.
Mesmo quando surgem dificuldades e problemas, nós sabemos que é possível a reconciliação, que é possível sempre querermos bem, recomeçar sempre na caridade e no amor. Então, a paróquia é a igreja no dia-a-dia das pessoas, no dia-a-dia das famílias, presente em cada hora. E como é importante tudo fazermos para caminharmos por uma igreja cada vez mais sinodal, como nos aponta o Sr. Arcebispo neste triênio, neste plano pastoral, uma igreja mais sinodal ou mais participada, em que cada um dá o seu contributo, em que nos sentimos peregrinos juntos, e uma igreja cada vez mais samaritana, que vai ao encontro. E a parábola do bom samaritano, e o bom samaritano é o próprio Cristo, vai estar sempre presente neste ano pastoral e nos próximos 2 anos pastorais. De encontrarmos a forma de também nós sairmos e repetirmos o mais possível os mesmos gestos deste homem, deste samaritano, que foi capaz de prestar atenção àquele pobre ali caído, depois foi capaz de cuidar dele, sem se preocupar com a sua vida, e ainda por cima levou-o para uma estalagem e gastou dinheiro com ele. Acompanhou. A igreja existe para isto. Se nos esquecemos de que, como paróquia, como diocese, somos uma igreja sinodal, para depois sermos uma igreja samaritana, nós tornamos-nos, como diz o Papa muitas vezes, uma ONG, uma organização não governamental, que são muito importantes, naturalmente, mas a Igreja de Cristo é outra coisa. Ou, pior ainda, tornamos-nos uma espécie de clube, fechado em si próprio, autorreferencial. Ora, o Sr. Dom Jorge, neste plano que estamos já a viver, como que nos desafia. E estava já pensado antes deste tempo de pandemia, mas vem ainda mais a propósito este caminho que estamos a fazer em conjunto. Queria só terminar então. Os tempos incertos de pandemia desafiam a paróquia a ser uma verdadeira casa de família, sensível, fraterna, acolhedora e sempre apressadamente a caminho. Mãe comovida com as dores e alegrias dos seus filhos e filhas, cada vez menos em casa, cada vez mais fora de casa, a quem deve fazer chegar e saber envolver na mais simples e comovente notícia do amor de Deus. Todos irmãos, todos unidos a Cristo, como ramos na videira, encontraremos um novo vigor para seguir em frente. Caminhemos então juntos na luz da esperança. Amém. Então chegou o momento certamente ansiado, pedi aos crismandos que se levantassem. Nós vamos, antes ainda de receber a confirmação, fazer de novo a profissão de fé. Vamos renunciar a Satanás, ao mal, ao pecado, dizer não a tudo aquilo que é destrutivo e que desumaniza a vida, e depois dizermos sim a Deus Pai Criador, antes de nós, origem de todas as coisas, a Deus Filho, Deus entre nós, Emmanuel, ao Deus Espírito Santo, ao Deus em nós, atuante em nós, e depois também a nossa adesão à Igreja como nossa família. Renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos, no dia do Pentecostes? Sim, creio.
credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos alegramos e gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora é um momento também importante de preparação para o crisma, que é pessoal, e vamos realizar um gesto, eu e o Padre Lima, o vosso par, muito frequente na Sagrada Escritura, o gesto da imposição das mãos, juntamente com uma oração. Através deste gesto, através desta oração, nós, humildemente, mas com fé, pedimos ao Senhor que envie hoje, de forma especial, o Espírito Santo com os seus 7 dons ao coração daqueles que vão ser crismados. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrame agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela sua unção espiritual os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela água e pelo Espírito Santo, destes uma vida nova a estes vossos filhos e os libertastes do pecado. Enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhe, Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Agora, como ficou combinado, cada um vai aproximar-se. Eu vou repetir o vosso nome. Para Deus, nós somos todos filhos únicos. Não há, assim, multidão, somos únicos. E ama a cada um com amor infinito. É simples, eu vou dizer o nome e depois digo: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Cada um diz amém. Este amém é importante, a tal decisão livre, responsável, consciente. E depois digo: a paz esteja contigo, e cada um volta a dizer amém. Depois digo mais uma palavrinha, mas já é fora do rito, e depois vão-se retirando, vamos procurar manter devidamente a distância para que tudo se faça com segurança e com serenidade.
manhãs a nossa alma tem sede de Deus. Por Ele suspira como terra árida, sequiosa, sem água. Nestes tempos em que a nossa esperança quase se apaga, voltemo-nos para Ele. Vamos ao seu encontro com as nossas preces e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, mãe e mestra, cuide sempre dos seus filhos na terra e interceda por aqueles que já partiram, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os nossos familiares defuntos e todos aqueles de quem já ninguém se lembra possam contemplar o rosto de Cristo glorioso, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todas as famílias recordem os seus defuntos com amor e com esperança orem por eles ao Pai dos céus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os fiéis de Cristo recebam dele o sentido cristão da vida e se empenhem por viver como ele mandou, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, que é clemente e compassivo, livre todos os fiéis defuntos do poder das trevas e da morte eterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa comunidade possam contemplar no céu, com alegria, o rosto de Cristo ressuscitado, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Rezamos por todos os que combatem a pandemia do Covid-19, todos os que sofrem as consequências de tantas formas, sobretudo aqueles que estão de luto, aqueles que estão doentes, para que sejam apoiados, reconhecidos e acompanhados na sua luta pela vida das pessoas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, para que cuidemos mais da nossa vida espiritual, para enfrentar com coragem os tempos difíceis desta pandemia e caminharmos juntos na esperança, oremos, irmãos. Senhor Jesus, Filho muito amado do Pai, envia a força suave do Espírito para que despertem em todos nós a decisão de irmos ter contigo para te seguir. Dá aos seminaristas amor à vocação e a graça do compromisso de fidelidade ao Evangelho. Faz dos nossos seminários comunidades de discípulos, onde se vive a fraternidade mística. Confirma nos dons do Espírito Santo os formadores, recompensa e abençoa os benfeitores, ampara o nosso bispo e os nossos párocos, para que sejam sempre fiéis ao dom do seu sacerdócio. Que o teu olhar desperte a generosidade e a coragem dos jovens para te seguirem. Conceda às nossas famílias a ousadia de te proporem como caminho, verdade e vida. Senhor Jesus, com a intercessão de Maria, tua e nossa Mãe, dá à Igreja felizes e santas vocações sacerdotais. Amém. Amen.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Miguel, nosso padroeiro, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Jorge, o seu auxiliar aqui presente, Dom Nuno, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Tendei benignamente as preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confirmação, confirmar um dos nomes deste sacramento que hoje celebramos, significa que assumimos a nossa identidade, que se confirma a nossa identidade, recebida no batismo, de filhos muito amados do Pai e, por isso, irmãos, verdadeiramente irmãos, todos irmãos, como o Papa recorda na sua última encíclica. Por isso, com alegria, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou para nunca nos esquecermos de quem somos verdadeiramente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, particularmente desta terrível pandemia, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno, entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
sabes o quanto nos faz falta a tua sabedoria, que nos faz ter tudo quanto queres. Só assim faremos da Eucaristia o grande meio para sermos felizes. Só a tua luz nos fará ver que o pão é Jesus. Senhor, tu sabes o quanto nos faz falta o teu entendimento, que tudo nos ajuda a compreender. Só assim veremos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Senhor, tu sabes o quanto nos faz falta a tua divina ciência, que, como o eterno, faz ver sem véus. Nós vemos por fora, tu vês a essência. Pensamos tantas vezes que é pão, mas és tu, Senhor, nosso Deus. Senhor, tu sabes o quanto me faz falta o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, os guiaremos em direção ao teu santo altar. Senhor, tu sabes o quanto nos faz falta a tua fortaleza, a santa força da oração. Só quem vencer vai sentar-te à tua mesa. Para nós que lutamos, Deus quer ser pão. Senhor, tu sabes o quanto me faz falta a tua filial piedade, a doce forma de amar, enfim, para que amemos quem, na verdade, aqui nos amou até ao fim. Senhor, tu sabes o quanto me faz falta o teu sublime temor, de não vos amar como convém, o Cristo hóstia que nos redime, o Pai Celeste que nos quer bem. Abre, Senhor, este meu coração que por ti anseia, e serás tu, Deus amor, a sustentar-nos para ao mundo nos doarmos. Aceita desde já o nosso suor na luta pelo reino, e na fidelidade constante faremos de cada dia um treino. E a tua luz veremos, e serás tu a viver em nós. Sim, nós iremos, veremos e viveremos a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, viver o amor sempre em nós até ao fim. Senhor, tu sabes o quanto a terra espera quem possa e queira realizar, com amor, a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, nós iremos e levaremos o teu nome aos nossos irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir ainda aqui o paraíso. Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos. Imploramos da vossa misericórdia, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Tens avisos para fazer? Então, resta a bênção final, mas antes da bênção final, uma palavra de parabéns e de manifestar a minha alegria por esta celebração. De parabéns, claro, ao vosso pároco, aos catequistas, a este belo grupo coral e hoje parabéns aos pais, padrinhos, avós e, sobretudo, aos que foram crismados. Eu sei que aqui na vossa comunidade tendes a sorte de ter um grupo de jovens, o grupo da ACR, portanto, todos vós estáis convidados, não empurrados, nem obrigados, mas convidados com muita alegria para integrar esse grupo, e se eu puder abençoar com as duas mãos, abençoo.
O Padre Lima deixa-me fazer aqui uma confissão a propósito da bênção. Isto é para se rirem, para se rirem. Mesmo quem está a ver pela televisão. Eu ontem saí com um bocadinho de pressa da casa episcopal em direção ao seminário, porque ia já em cima da hora da vigília. E não é que ao sair, ali quase logo assim na esquina da Rua Santa Margarida, passa à minha frente o autocarro do Sporting. Andavam enganados. E eu fiz uma benção ao autocarro, não é porque eu sou sportinguista. Só depois de fazer a benção ao autocarro é que pensei o que é que eu fiz. Esperemos que a bênção dê frutos hoje em Guimarães. Já. É só para se rirem um bocadinho. Claro que já partilhei isto com o Cónus da Paulo, que é de Guimarães, e disse, olha, o senhor vai lá, abençoa agora o de Guimarães para ficar equilibrado. Mas esta bênção, claro que estou a brincar, não é para brincar com coisas sérias, mas para dizer que o Senhor, se puder abençoar com as duas mãos este grupo de jovens, eu faço. Porque estamos a caminho da Jornada Mundial. E a Jornada Mundial não pode ser, de maneira nenhuma, levar uma t-shirt, pôr um cachecol e ir por aí abaixo, em grupo, num autocarro. É muito mais. É um percurso que fazemos juntos, está bem? E tem que se fazer em grupo. Fazer votos que se multipliquem também, continuem a crescer os grupos da palavra, a pouco e pouco, preparando animadores, e que esta comunidade bela de São Miguel de Gemeses continue a crescer sinodalmente e samaritanamente, como o Sr. Bispo nos propõe, o Sr. Arcebispo nos propõe. Pedimos desculpa, que não é que estas coisas agora da pandemia obrigam-nos aqui assim a coisas novas e às vezes os gestos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo, como seus filhos adotivos, e vos torne dignos do seu amor paterno. Abençoe-vos Jesus Cristo, seu Filho unigênito, prometeu à Igreja a assistência permanente do Espírito da verdade e vos confirme na profissão da verdadeira fé. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu no coração dos discípulos o fogo da caridade e vos conduza unidos e sem pecado às alegrias do reino de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu esqueci-me só de uma coisa simples, e o Sr. Dom Jorge recomenda que não nos esqueçamos. Hoje é dia de festa, não é? Sem dúvida, e vivemos este momento tão belo e tão festivo, e é dia de festa em família, mas as circunstâncias exigem que a refeição seja só entre os membros que habitam na própria casa. Não pode haver assim grupos em restaurantes ou muita gente junta, como se compreende, está bem? A responsabilidade de cada um é importante no momento delicado que estamos a viver. Depois, o Sr. Dom Jorge também envia uma lembrança aos que foram crismados, uma lembrança musical. Ele tem muito gosto em oferecer este CD com canções de mensagem. Ao menos abram o CD, está bem? E ao menos ouçam uma música, vejam lá, que deu tanto trabalho a reeditar neste tempo de pandemia. Portanto, ao menos tirem a capa e uma música, pronto. Mas se puderem ouvir todas no carro ou em casa, são canções gravadas por jovens da vossa idade e passam uma mensagem de vida e de esperança num tempo que vivemos. E esta lembrança é também um desafio aos jovens a cantar, a aprender e depois a fazerem dom dos seus talentos para com os mais velhos, para com aqueles que encontrarem. E deem paz. Estou ali a ver um ramo, não sei, mas este ramo é para o Sr. Padre Lima, não é? Ele é que merece, ele é que cá está todos os dias. Obrigado. Muito obrigado e parabéns, parabéns, muito obrigado. Bem haja, mas afinal isso não é só... Muito obrigado e
permanecemos assim unidos, procurando não deixar vencer a noite em nós, mas sim a luz que vem do Espírito Santo e que vem da Palavra. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amen.